vou ler um trechinho do Evangelho que está vinculado à palestra de hoje, tá bom? Depois a gente faz a oração e os palestrantes dão continuidade. Bem? Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado. Só a hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmentem. E ao mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar o homem. A Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Então vamos. Mexidinha. Vamos concentrar um pouquinho para a gente se harmonizar com o ambiente, né? E estar preparado para receber aí os ensinamentos. Então, vamos pedir a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga, que já está aqui presente, que já preparou esse ambiente, que possa intuir os palestrantes, que eles tragam para esse ambiente a mensagem de Jesus e que essa mensagem possa vir de encontro com as nossas necessidades e que também possam se tornar ferramentas para o nosso avançar de cada dia. Pedimos que também auxiliem aos amigos espirituais desencarnados, que também vieram em busca de conhecimento e que dessa forma possamos ter harmonia e tranquilidade hoje. Que assim seja. Douglas. Toda segunda, né, a gente trabalha a série do Conhece-te a ti mesmo, né? Todo segunda não, todo primeiro domingo. E o Douglas, e sempre uma dupla. O Douglas diz que está meia boca hoje. Né, Douglas? Você explica por que você está meia boca hoje. Bom dia a todos. Bom dia. A gente ia fazer a palestra em casal. Minha esposa acabou fazendo uma cirurgia de emergência na boca. Com alguns pontinhos e não pode nem falar. Então, eu vou tentar suprir a falta dela apresentando aqui para vocês. Bom, como a Diana falou, nós temos um grupo de estudo, nós participamos de um grupo de estudo, somos trabalhadores aqui da casa, e o grupo estudou o livro Reforma Íntima Sem Partido. Então, todo primeiro domingo de cada mês a gente discute aqui, debate, conversa sobre um capítulo desse livro, um tema desse livro. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22, o livro esse aqui, né, Reforma Íntima Sem Partido. Capítulo 22, a velha ilusão das aparências. Esse é o título do capítulo. O tema aqui de estudo é hipocrisia. Eu gosto de começar convidando todo mundo a pensar no mundo, pensar em si mesmo, né? Vivemos em um mundo de aparências. Vivemos com máscaras, filtros na sociedade. Filtros, uma palavra que está muito em moda hoje, com as redes sociais, as fotos, os vídeos têm filtros para melhorar as marcas. Mas vivemos de aparências só nas redes sociais? Não. É uma questão para a gente pensar. Introduzindo o tema, a palavra hipócrita, ela vem do grego hipócrites, que é do teatro da Grécia Antiga. Os atores usavam máscaras para representar as personagens do teatro. Então, daí veio a palavra hipocrisia, quando se usa uma máscara para mostrar o que não está atrás da máscara.
realidade através de uma máscara, de uma aparência. Segundo o dicionário Aurélio, nós temos a definição de ilusão. Ilusão é um erro de percepção ou entendimento, engano dos sentidos da mente ou da mente, interpretação errônea. Ilusão está vinculada a um erro de percepção, de olhar e entender de uma forma diferente. A hipocrisia é um ato de fingir, de simular os verdadeiros sentimentos, intenções, fingimento e falsidade. Percebam que a ilusão é um erro e a hipocrisia é um ato. Ali a gente entende errado, aqui a gente cria um ato para mostrar errado. A diferença entre a ilusão e a hipocrisia. O dicionário Oxford, o livro na internet, disponível a todos, ele tem vários sentidos da palavra hipocrisia. A gente trouxe aqui às vezes não falando da gente porque nós preparamos em cor. Então tem coisas assim, eu fiz, tem coisa que foi a gente que fez. Então a gente selecionou um sentido filosófico da palavra. Aparência, sentido filosófico. Dimensão superficial, exterior e ilusória da realidade. Que corresponde, no âmbito da cognição humana, do pensamento e conhecimento humano, aos obstáculos que impedem a percepção plena da verdade. Tais como opiniões supersticiosas, refletidas senso comum, ilusão na captação da natureza, dos sentidos. Então nós temos 3 palavras aqui que giram o estudo hoje. Ilusão é um erro de percepção. Nós olhamos, mas entendemos de uma forma que não é verdadeira. Hipocrisia é um ato. Nós simulamos, nós fingimos uma realidade que não é verdadeira. E a aparência é um meio que impede a percepção da verdade. Então o hipócrita usa da aparência para levar os outros ao erro da ilusão. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata do tema em algumas passagens, nos capítulos, eu selecionei 2 capítulos. Quem costuma ler a Bíblia, quem já leu a Bíblia, no Novo Testamento, Jesus várias vezes chama os outros de hipócritas. É uma bronca que ele está dando para as pessoas, né? Geralmente para os fariseus da época. Então tem muitas passagens que ele usa essa expressão. Eu selecionei duas passagens aqui para a gente ver como que o Evangelho segundo o Espiritismo traz esse tema. Um é o capítulo 6, ele trata do bem-aventurados os puros de coração. E no item 8 tem uma passagem das mãos não lavadas. Tem duas passagens da Bíblia nessa parte. Uma mais curtinha, eu deixei aqui, a outra mais longa, talvez valha a pena ler. Enquanto Jesus falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa. Ele foi e sentou-se à mesa. O fariseu disse para si mesmo: por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, têm grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, figurativos do copo e prato, mas o interior de seus corações está cheio de vícios e maldades. Como são insensatos, aquele que fez o exterior também não fez o interior. Tem que ser tudo igual, a parte de fora e a parte de dentro da pessoa, né? O que acontece aqui, né? Eles têm o hábito lá de lavar as mãos, uma lei mosaica lá da época dos judeus antigos. E aí eles entram à mesa para jantar, não lavam a mão, e isso é exterior, né? O fariseu está querendo sempre questionar Jesus, eles vão perseguindo, tentando pegar ele numa falha, numa contradição, colocando sempre ele em xeque, né? Porque a ideia no final de tudo é tentar condenar Jesus de alguma forma. Então eles precisam pegar Jesus em algum momento. Aí falou: olha, ele não cumpriu a lei, né? Ele não lavou as mãos. Daí ele fala: mas vocês também não cumprem as leis. No outro tema ele fala, não de Mateus, ele era de Mateus, ele fala hipócritas. Aqui ele chama os fariseus de hipócritas nessa passagem. Né? Bem profetizou Isaías quando disse: este povo me honra de lábios,
mas conserva longe de mim no coração. As palavras, né? Honra a Deus, mas ele não segue o coração a Deus. Então ele fala assim para os fariseus: vocês também não cumprem a palavra. Não diz honrar pai e mãe, mas tem uma lei judaica que se der o dinheiro para a sinagoga e não dá para o pai e mãe, vocês estão dando a Deus, então vocês não precisam dar ao pai e mãe. Isso também não honrar pai e mãe. Então ele coloca, em resposta, ele devolve a situação para o fariseu. Vocês têm um monte de leis humanas que justificam condutas que na verdade também são hipócritas. Porque no fundo você não está seguindo o mandamento de cuidar do pai e da mãe. Mas aqui é um texto muito grande, eu só deixei esse pedacinho só para a gente mostrar que ele chama o fariseu de hipócrita nessa hora. O segundo capítulo que fala no livro do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, que tem 6, afabilidade e doçura. Instrução dos Espíritos. Não sei se todos já leram o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem o Allan Kardec, ele preparou esse livro com uma didática, que ele traz no começo de cada capítulo as passagens do Evangelho do Novo Testamento: Lucas, Mateus, Marcos, João. E depois ele tem uma explicação doutrinária da doutrina espírita sobre aquela passagem. E no final do capítulo, terceira parte, tem a instrução dos espíritos. São mensagens que ele foi recebendo de vários centros espíritas, de vários médiuns espalhados na Europa, na França principalmente. Ele foi recebendo essas mensagens, foi cadastrando, organizando elas e vendo as que eram semelhantes. Então, nessa parte do livro, ele traz mensagens mediúnicas que foram recebidas por outros médiuns e que tem a ver com o tema que ele está tratando no Evangelho e na doutrina. Então, esse tema específico, afabilidade e doçura, é uma mensagem que foi passada para ele, então, ou para algum outro médium que psicografou, escreveu e caminhou pelo correio para o Allan Kardec. Nós lemos agora no começo: não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhe está associado, só há hipocrisia. Então não adianta falar coisas boas, né? Mostrar, externar coisas boas, se o coração não está associado ao que está sendo dito. Aí é uma hipocrisia, está mostrando uma coisa que na realidade intimamente não existe. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Ademais, as aparências, ele sabe, né? Quem não é hipócrita sabe que pelas aparências pode enganar os homens, mas não engana Deus. Não engana a própria consciência. Quando desencarnarmos, todos os nossos atos vão surgindo, vão voltando para a nossa mente, para a nossa consciência. Nós vamos fazer um juízo de valor de tudo que fizemos de bem e de mal, e daí vai aparecer na própria consciência da gente essa situação de querer enganar os outros. Para a gente entender então mais ou menos o que é a hipocrisia. Douglas, e a questão de enganar a si mesmo, né? Isso é. Que é um tema. Vai entrar. Vai entrar. E por que? Entendemos mais ou menos o que é a hipocrisia, então, né? Porque em certas ocasiões aparentamos o que não somos. Olha, coloco aqui na primeira pessoa, no plural, porque eu também me incluo, todos incluem, né? Raríssimas pessoas neste planeta estão chegando à santificação, já estão santificadas, estão em missões, né? Espíritos missionários aqui. A maioria da gente está aqui para aprender, para evoluir. A gente aprende com os erros, mas temos que também pensar sobre isso, né? Então, por que de vez em quando a gente aparenta o que não é? Seria má fé? Intencional? Seria uma falha moral, de falta de desenvolvimento ainda? Ou medo de reconhecer quem realmente somos? Por que será que em algumas situações na vida a gente acaba
mostrando uma aparência, ou querendo mostrar uma aparência, e não ser essa aparência verdadeira na intimidade da pessoa. Quando a gente coloca o tema da hipocrisia, a gente fala da intimidade, é muito comum as questões, por exemplo, a pessoa se aparenta como um bom marido, um bom pai, e na intimidade comete violência doméstica, bate na esposa, bate nos filhos. Dentro do lar ninguém vê, ele tem uma realidade. Fora do lar ele tem outra realidade para mostrar. Mas às vezes não é só a intimidade da família dentro do lar. A intimidade pode ser dentro de si mesmo. Então tem que pensar se a gente faz isso de má fé, se faz porque a gente ainda não aprendeu a melhorar, está aprendendo, ou se faz mesmo por medo de reconhecer que lá dentro a gente não é aquilo que está mostrando. Será? Cada um vai tirar a resposta que acha mais viável, né? O livro, a Reforma Íntima Sem Martírio, ele tem uma questão de tema, de nome, né? É muito famoso o nome Reforma Íntima e aos poucos a gente está mudando isso para transformação moral. Então a ideia é que reformar só vai mexendo um pouquinho, mas aí a finalidade é fazer uma transformação, né? Tirar a pessoa de um estado e transformá-la em outra mais evoluída, né? Capítulo 22, a velha ilusão das aparências. Eu coloquei aqui algumas passagens do livro para a gente ir conversando com mais calma sobre esses detalhes desse estudo, tá? Mas entrando agora mais especificamente no livro. Bom, define o livro lá. Hipocrisia é um hábito humano de aparentar ser o que não é, em razão da necessidade da aprovação do grupo com o qual convivemos. Isso não é nem hábito, porque lembra que no começo a gente falou? Hipocrisia é um ato, é uma conduta. É uma atitude de simular, antes de tudo, para si mesmo, uma imagem ideal daquilo que gostaríamos de ser. Então aqui a gente começa a entrar, e esse livro é interessante, porque quando a gente estudava eu tinha muita dificuldade, ainda tenho muita dificuldade de entender. Porque ele é muito psicológico, ele vai muito mais nos sentimentos, é um trabalho diferente dos livros habituais da doutrina espírita, escritos lá no século XIX, que era uma codificação mais científica. Aqui a ciência mudou o enfoque, para em vez de ficar falando como é o mundo dos espíritos só, falar como é o mundo interno da gente. Ele associa um pouco o espiritismo com essa questão de psicologia. E isso de vez em quando me dá uma dificuldade até de entender. Então, simular para si mesmo. Esse é o enfoque do capítulo. Um conflito entre a essência da pessoa, do ser, e a aparência. Alguns hábitos sociais e condutas materialistas estimulam a hipocrisia. Será que a gente tem hipocrisia por conta de hábitos sociais? Acaba vivendo numa sociedade que acaba estimulando você postar sempre notícias boas, sempre fotos de viagem. Todo mundo viaja todos os dias no Facebook, no Instagram. Quando chora em casa, não aparece. Quando sofre, não aparece. E condutas materialistas, né? Dá a impressão de que condutas materialistas é uma coisa um pouco mais mal intencionada, mas às vezes não é. Às vezes é até inconsciente. Mas a gente, por algumas questões mais materialistas, também acaba criando uma situação de hipocrisia. Exemplos: promoções do emprego. Você não gosta do seu chefe, mas você sempre elogia ele. Né? Por quê? Por cordialidade ou porque você quer uma promoção lá na frente? E a cordialidade, você realmente quer um bom dia para aquela pessoa? Ou você fala bom dia por obrigação? É uma coisinha boba. Mas a realidade externada pode não ser o que está no coração. E aqui uma coisa um pouco mais grave. Eu estou simulando, estou preparando uma imagem, que eu sou um amigo do chefe, um bom funcionário,
para me sobressair, para poder ganhar uma promoção. Então tem hipocrisia que é muito mais grave, mais forte. Mas aqui envolve também uma conduta materialista e dolo, né? Má fé, intenção. Aqui às vezes é uma coisa bobinha, mas que também é uma forma de hipocrisia. E ali às vezes a gente faz e nem percebe. Então quando você deseja bom dia para a pessoa, se você quer realmente de coração que a pessoa tenha um bom dia, é ótimo. Mas às vezes, bom dia, não é bem aquilo que o coração está dizendo. Não é o que o coração está sentindo que a boca está dizendo. E algumas vezes a gente acaba camuflando os sentimentos verdadeiros, né, íntimos, como uma necessidade de viver nos grupos. Porque também se você não falar bom dia para todo mundo, o cara é mal educado. Se você não trata as pessoas com educação, então às vezes é uma forçação que a própria sociedade, para viver em grupo, acaba exigindo que se faça. A gente não está ainda evoluído para falar de coração, mas acaba falando, conduzindo alguma atitude para poder viver no grupo que está no trabalho, na família, na sociedade, na vizinhança, no centro espírita. Hábitos sociais. Exemplos. Cria uma concepção, uma ideia, né? Um exemplo de ideia pré-concebida. Homem não chora. Isso desde criancinha a gente ouve, eu ouço bastante. Né? Aí cria uma imagem de insensibilidade masculina. E daí o homem está sofrendo, mas externamente ele não pode expor que ele está sofrendo. Ele não pode chorar em público. Não pode chorar na frente da esposa, não pode chorar na frente dos filhos, não pode chorar na frente, não pode chorar em lugar nenhum, porque ele não tem sensibilidade igual as mulheres. Cria uma falsa ilusão de que ele não pode chorar, e daí cria um monte de problema por conta dessa aparência de ele ter que mostrar que ele é super forte. Mito de profissões, também é uma coisa interessante. Algumas profissões criam um mito de super-heróis. E aí é um problema. Né? Vamos dar alguns exemplos aqui. Né? O médico, que é infalível, né? O médico sabe tudo, vai curar a pessoa, entende tudo de medicina, cria uma distância entre o médico e o paciente. Essa imagem do médico que sabe tudo acaba sendo uma camuflagem, porque ele é ser humano, ele não sabe tudo. Mas as pessoas que dependem dele acreditam ou são levadas pelo grupo, pelas condutas e pelas ideias, concepções, são levadas a acreditar que ele sabe tudo. É uma aparência. Pior, e se ele também for levado à concepção de que ele sabe tudo? Um professor sabe tudo, aí ele cria um distanciamento entre o professor e o aluno. O palestrante, eu não tenho nem pretensão de ser palestrante, vocês também até um gagueiro, que não tem oratório para isso. Mas o palestrante que sabe tudo, e aí as pessoas criam um distanciamento entre o público e o palestrante. E em Deus o palestrante. E se esse palestrante ainda achar que sabe tudo mesmo? Quer dizer, além da questão exterior, ele pode estar mentindo para ele mesmo. Um juiz. Tem um mito que o juiz sabe tudo, que o juiz é tudo certinho, e aqui o distanciamento, o juiz distante. E se o juiz achar que realmente ele é o bonzão, que ele é o sabe tudo, que ele é o superior aos outros, então além de criar imagem errada, pode essa imagem errada vindo de uma ideia pré-concebida da sociedade, dos grupos, essa imagem errada pode servir de aparência para um ato de hipocrisia. E essa aparência pode ser externa, que o juiz não quer mostrar aos outros que ele
não sabe, que ele tem deficiências, que ele tem irregularidades. E pode ser interno, ele achar que ele sabe mesmo. Então, várias profissões criam essa situação, e daí você tem uma hipocrisia ligada à aparência externa, e o pior de tudo é a interna, porque um dia a consciência vai chegar, e daí ele vai ter que prestar contas disso. O professor, o médico, o juiz, ou outras profissões, o engenheiro que nunca erra o cálculo, mas uma hora tem dificuldades, tem que refazer o cálculo, né? Com responsabilidade, corrige. Aí ele começa a se sentir o super poderoso dos cálculos e para de conferir os cálculos. Vou fazer a ponte, já fiz 50 pontes, só cálculo assim, e faz. Uma hora vai dar errado, porque ele pegou essa imagem para si, e ele falou, eu sei fazer. Aí entra a conduta, a cautela, a responsabilidade de fazer o serviço, conferindo, vendo se está certo ou não, ele vai deixando de lado a cautela e vai começando a dar problema lá na frente. Então tem muitas profissões que geram isso. Tudo isso são hábitos sociais. E em alguns casos ainda tem questões materialistas. Eu quero ganhar mais, né? Eu sou super poderoso, eu vou fazer 200 plantões, porque eu aguento, e aí eu vou ganhar mais dinheiro. Aí tá bom. Aí você faz 1 mês, 2 meses de memória, o seu corpo não aguenta. E aí você começa a falhar no plantão. Mas falhar no plantão médico é um desastre, né? O hábito pode ser intencional, a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Consciente ou não, ou inconsciente, intencional ou não intencional. Lá no livro ele tem uma divisão dessa forma, mas eu até fiquei pensando de até desmembrar um pouco, porque às vezes é consciente, mas não é doloso de má fé, não é intencional de má fé. Você pode às vezes reconhecer que você caiu ali num ato de hipocrisia. Então aí é consciente, você está vendo. E você não fez de má fé, eu não fiz para prejudicar ninguém, para ganhar vantagem de nada, para ganhar promoção, para ganhar um status. Mas, então às vezes, o intencional pode ser uma coisa mais grave, mas pode ser só o consciente de ter conhecimento, mas não ser intencional. Então tem uma divisãozinha aqui que talvez fosse melhor dividir em 3. Falamos que pode ser uma aparência exterior e a ilusão interior. Que ele pega bem nesse ponto da hipocrisia ser uma ilusão interior do nosso interna na gente, na nossa consciência, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. E aí vamos pegar aquela situação que puxei em cima. A pessoa reconhece ele que quer. Perdão, esse aqui é o outro próximo. Aqui ele fala do limite, que separa o desejo de se aperfeiçoar. Né? Você sabe que está errado e quer mudar. E o comportamento artificial que leva a acreditar que estamos melhorando, mas não estamos. Meio confuso, né? Mas o ideal é a gente reconhecer e tentar chegar aqui, melhorar. Mas às vezes nós acabamos acreditando que já estamos melhorando, mas não estamos ainda bem baseados, né, no sentimento verdadeiro de melhora. E sim numa ilusão, uma aparência externa ou interna. Como proceder quando detectar uma atitude falsa ou hipócrita? Alguém teria uma noção mais ou menos do que fazer quando a gente percebe que caímos num ato de hipocrisia, numa falsidade? Quando a gente está de má fé, não precisa fazer esse, já foi preparado, já foi treinado para fazer aquilo, né? Está de má fé. Mas e quando não está de má fé? Aconteceu. Era inconsciente, você não percebia, você fazia. Aí agora que a gente começa a vir para o centro espírita, começa a estudar, ouvir, começa a fazer curso, começa a fazer palestra, você começa a repensar. E aí agora vai surgindo situações na cabeça que se encaixam. E o que era inconsciente passa a estar consciente. Até um parênteses, tem uma brincadeira que a gente fez, brincadeira não, né? Um comentário que a gente fez outro dia,
que o livro do André Luiz, lá do Nosso Lar, que ele fala que ele era suicida inconsciente, porque ele não se matou como um suicida. Não sei se todos já leram esse livro. Sim. É a história do André Luiz, o espírito que passa, o Chico Xavier psicografou. É o primeiro livro dele lá que conta a entrada dele no mundo espiritual, daquela encarnação em diante. Aí ele fala que ele é um suicida inconsciente, porque embora ele não tenha se matado dolosamente, ele não cuidou da saúde. Ele era médico, ele sabia que ele tinha hábitos, bebida, cigarro, na juventude ele tinha depressões, moderada, pegou doença. Tudo isso sendo médico. Então ele sabia que tudo aquilo ia acabar com a vida dele algum dia, ia agravar. E acabou antecipando o desencarne dele por conta desses problemas de saúde, que ele tinha consciência. Hoje, a gente já lê esse livro, já faz 50 anos que foi feito, mais, 60, 70 anos. Hoje, quando a gente já sabe disso, não dá para falar que nós somos mais suicidas inconscientes. Porque hoje a gente já sabe que existia um suicídio inconsciente, mas que agora, como a gente já sabe, nós somos conscientes. Enrolado isso. Aí eu estou um pouco acima do peso, estresse, colesterol, glicemia. Estou sabendo de tudo isso, né? Não dá para chegar lá e falar, eu sou inconsciente. Bom, só um parênteses, só para fechar a questão do consciente e do inconsciente. Então, às vezes, voltando para o tempo do nosso estudo, às vezes a conduta é inconsciente. E a gente começa a abrir, olhar para nós, né? A consciência começa a iluminar e ele vai mostrando, um ato aqui, um ato ali. Então, o que era inconsciente passa a ficar consciente. O que fazer quando a gente descobre que está numa situação de falsidade ou de hipocrisia? 3 comportamentos. Mudar. Alguém falou, né? Reconhecer que incorreu na atitude falsa, diferente do pensamento e do sentimento real. O primeiro ato é reconhecer, né? E aí, lembra que a gente falou lá atrás? Por que a gente faz? Será que tem medo de reconhecer? Reconhecer não é fácil. Buscar com sinceridade aprimorar moralmente, se aprimorar moralmente e mudar o hábito. Simples. Reconhecer que está errado. Evoluir moralmente, entendendo por que está errado e mudar o hábito para não cometer novamente aquele erro. Recair na mesma falta, na mesma imperfeição. Tudo isso para a gente sempre evoluir rumo à perfeição. Simples. Fácil. Fácil. Mas sabe o que eu acho importante? Que a gente se cobra muito, né? Isso é muito ruim com a questão da culpa, né? Da gente também ter essa amorosidade. Sabe quando Jesus olhava para a gente com amorosidade, sabendo que a gente era pecador? Esse carinho a gente tem que se olhar também. Falar, poxa, tudo bem, mas eu vou tentar ser melhor. Né? Porque se a gente querer mudar também de uma hora para outra, fica aquela angústia e não anda nem para frente mais, paralisa, né? Você desiste porque é difícil, né? Não é fácil. A regra é essa, a receita é essa, mas não é fácil. Mas o próprio livro, né, quem acompanha toda a segunda, o nome é o quê? Recomeçar. Então ele já está dizendo para a gente que nós vamos cair, levantar, e esse é o processo de É aprendizagem. o grupo de estudo que a gente participa. Então, na realidade, ainda tem o grupo, né? Na realidade, se você acha que tem a capacidade de mudar do dia para a noite, você está dentro da hipocrisia. Então, vamos chegar lá. Então, fácil a receita? Não é fácil, né? Tirando os casos de má fé, que a gente já sabe que a pessoa é malvada, é maldosa, né? Aquele meio do caminho, o que era inconsciente virou consciente, a gente quer melhorar, mas não consegue melhorar. Em muitos casos, quando há o sincero desejo de mudança, eu quero melhorar. Perceber a atitude falsa, hipócrita, e a necessidade de mudar pode levar a pessoa a um estado psicológico de insatisfação consigo mesmo, gerando culpa e cobrança. Você antecipou um slide. Tá bom, foi um spoiler.
Essa é a questão, né? A receita é fácil, mas é difícil a gente fazer, cumprir. Então, quando a gente descobre que a gente está errado, que é o primeiro ato a reconhecer, temos que melhorar e mudar. Aí você fala, não consigo. Muita cobrança, culpa, não consigo, eu não vou conseguir, é muita mudança, eu não estou no estado, não estou preparado para isso. Uma cobrança, se você não conseguir, você vai para o inferno. Entra na doutrina espírita, se você não conseguir, vai para o umbral. E aí você fica com aquilo. Outra brincadeirinha aqui, outro parênteses. Eu vinha pintar aqui, quando eu discuti a cor de uma tinta aqui, me ameaçaram de me mandar para um umbral. Isso até hoje, faz 3, 4 anos, eu fico pensando se eu vou para um umbral ou não vou para um umbral, porque eu não cumpria as ordens que deram aqui, entendeu? Só quem sabe o que aconteceu, também vai pensar sobre isso. Mas é assim. Não, A gente cobra, a gente acaba ele cobrando. queria manter uma cor para não pintar, entendeu? É uma discussão pra se ia diminuir pintar, se ia o pintar, a serviço. cor estava meio feia, eu queria deixar outra Então cor. nós dois vamos comprar, Aí a né? gente acabou chegando a uma conclusão lá que eu não queria pintar, que eu não queria manter a mesma cor para não precisar pintar. Isso. Mas a gente acaba cobrando, uma cobrança. E assim, a cobrança é, se você não melhorar, você vai para o inferno, você vai para o umbral, uma coisa louca na sua cabeça. E daí a gente acaba, às vezes, camuflando, criando uma blindagem para não olhar isso com carinho lá dentro do íntimo, porque é difícil. E vai cair em culpa e cobrança. Isso que eu ia falar, antecipei. Um mecanismo de defesa. Quando você chega numa situação que é muito aflitiva, muito doloroso, reconhecer o ato e se esforçar para mudar, você acaba criando uma imagem, uma negação, uma fuga, como uma forma de defesa. Você não faz de má fé para prejudicar, para enganar os outros. Mas, de certa forma, você está se enganando a si mesmo. Né? Porque você não quer entrar a fundo no estudo do seu caso, né? Dos seus atos. Então, pode acontecer de gerar uma culpa, uma cobrança, e o pior, isso aqui pode levar a uma hipocrisia inconsciente como meio de defesa. Eu não preciso. Eu não fiz nada errado, não. Eu não quis deixar de pintar de azul porque a laranja estava mais bonita. Mais fácil negar do que reconhecer. Realmente, eu não estava muito afim de pintar tudo de azul. Então, negação e fuga aqui fica meio que inconsciente, mas a gente acaba criando isso, essa aparência, ilusão, hipocrisia, como uma forma de camuflar, uma forma de defesa para não entrar na culpa e na cobrança. A negação nem sempre é patológica, ela pode ser uma garantia de saúde mental. Às vezes, a gente colocou lá, então a pessoa cria camuflagem para não entrar, para não aprofundar o estudo, para não encarar as suas mazelas, os seus erros, as suas imperfeições. Então ele acaba criando uma camuflagem. Às vezes, se ele faz essa camuflagem intencionalmente, ele está saindo do inconsciente e indo para o consciente. E às vezes essa camuflagem meio que, sem ele perceber, ele acaba criando, aí é inconsciente. Por quê? Pode ser uma garantia de saúde mental. Muitas almas não teriam condições psíquicas, ou ainda não têm, né, para suportar a constatação da realidade. Dependendo da gravidade do ato de hipocrisia, de falsidade, fica mais difícil a gente reconhecer. É fácil eu reconhecer uma questão de pintar de azul, de laranja. Isso é uma coisinha boa. Então, mesmo assim, demorou um tempo para eu reconhecer em mim mesmo que realmente o intuito era outro. Mesmo com cobranças, com ameaças. Então, imagina um lado muito mais grave. Ameaça. Como a pessoa vai ter capacidade de reconhecer o erro e de evoluir, melhorar umas questões mais graves. Então, se a pessoa não tem condição de encarar a realidade do seu pensamento, do seu sentimento, às vezes é uma forma de garantia da saúde mental. E aí ele vai aos poucos, pouco a pouco, ele vai conhecendo, ele vai ficando em dúvida, ele vai preparando, será que é? Aí uma hora ele vai conseguir entender, quando ele tiver umas condições melhores, para poder se libertar daquele eu e buscar o equilíbrio.
uma camuflagem intencionalmente para não entrar na discussão, na análise dos seus erros, mas essa camuflagem pode vir inconscientemente como uma forma de garantir que você não tem condição mesmo de chegar lá, naquele momento. Então, qual a diferença, né, entre a camuflagem, como mecanismo de defesa, e a hipocrisia mais ao pé da letra, né? O que vocês acham que seria essa diferença? Que vamos dizer, a pessoa não tem condição psíquica para encarar. Vimos que ele vai criar inconscientemente uma camuflagem para ir aos pouquinhos tentar evoluindo. A intenção? Isso é igual a uma pessoa que faz para ganhar uma vantagem, status, uma promoção, um lucro. A intenção, talvez, né? A intenção. Outra spoiler, muito previsível. Mas é bom, também falar é bom porque está todo mundo acompanhando. A intenção. Quando intencional, a pessoa se utiliza da camuflagem, adotando ações para impressionar os outros, exibindo qualidades que ainda não possui, principalmente para garantir de vantagens pessoais. Aqui se estabelece a hipocrisia. Esse é o pior dos males. Então, quando a gente faz uma coisa que não é tão intencional, não é uma hipocrisia, como os judeus daquela época faziam. Né? E o que podemos fazer, então? Já vimos que a receita está lá: reconhecer, aprimorar, mudar o hábito e chegar à perfeição. Aplicar. Mudanças. Vamos falar um pouquinho aqui de algumas bases da doutrina espírita. Imortalidade da alma e reencarnações. Isso é base da doutrina espírita. Né? A gente tem a primeira premissa, que é a existência de Deus. Se quem não acreditar na existência de Deus, não precisa acreditar em mais nada. Então a primeira premissa é a existência de Deus. A segunda premissa é a imortalidade da alma. A alma é imortal. Isso quase todas as religiões pregam. A alma é imortal. Mas o ser humano não é. Encarnado nesse mundo tem um fim. E aí essa é a distinção da doutrina espírita. As reencarnações. A alma é imortal, mas a gente reencarna e desencarna. Reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. Então, o que a gente pensa? Numa vida, que a Viviane gosta de falar, do berço ao túmulo, é muito difícil você fazer todas essas mudanças. Mas a gente parar para pensar que a alma é imortal, que a gente tem as reencarnações como estágios de mudança, fica mais fácil a gente entender o caminho dessa evolução. Então, meio consequência, né? Então, entendendo a imortalidade da alma e a reencarnação, a gente acaba tendo conhecimento que a evolução não se faz por saltos, ela é aos poucos, estágio por estágio. Mas a gente tem um limite infinito de tempo, então dá para caminhar. Não precisa ficar tão culpado com tanta cobrança. Não há necessidade da busca, isso aqui é interessante, eu coloquei porque está no livro lá. Necessidade da busca neurótica de santificação. Isso aqui não está no livro, mas eu incluí. Porque é isso que pode acontecer. Se a pessoa achar que ele tem 32 erros, que ele tem 50 erros, que ele tem 80 erros, que ele tem que mudar tudo, mudar os hábitos, mudar sentimento, mudar pensamento, para chegar à perfeição antes de morrer, aí ele vai criar camuflagem, aí ele vai negar, ele vai fugir do assunto, porque é impossível. Vai gerar conflito, dor, cobrança, culpa, desamor. Mas se a gente colocar um parênteses aqui, ó, que não é uma única existência corporal, a existência espiritual é infinita.
Daí fica mais fácil de entender. E pode gradualmente ir evoluindo sem o martírio, que é o propósito do livro. Sem a busca neurótica de santificação. Como a gente falou no começo lá, poucos espíritos encarnados no planeta são santificados. A gente conta nos dedos, em uma existência. E na verdade, sabendo da reencarnação, quem não segue a doutrina espírita acha que a pessoa nasceu, Madre Teresa de Calcutá nasceu e ela virou santa naquela vida. É um espírito de muitas encarnações que vem desenvolvendo há muitas eras. E aí, nesta encarnação, ela já estava num nível muito acima da gente. Então, na verdade, nem aqueles santificados hoje. Vou falar uma coisa aqui, eu acho que talvez seja meio polêmico, mas não sei se eu estou errado. Nem Jesus veio aqui numa única. Porque Jesus está no nosso planeta desde a criação do planeta, há 14 bilhões de anos. E ele já era Jesus. Então imagina quanto ele tem de vivência espiritual, de desenvolvimento para se tornar um espírito crístico. O espírito crístico é aquele que cuida de um planeta. Quando foi montado o planeta Terra há 14 bilhões de anos, Jesus já era um espírito crístico. E foi atribuído a ele a coordenação desse planeta. Então não foi a existência de 33 anos no planeta Terra encarnado que ele nasceu e se santificou. Né? É uma evolução. E todos os outros santos, todos os outros espíritos elevados têm muitas passagens. A gente vê às vezes as histórias dos espíritos que foram as reencarnações, você vê as tragédias que eram feitas lá atrás. Né? Paulo é um exemplo categórico, né? Porque ele conseguiu mudar por uma força que ele tinha muito de encarnações anteriores. Mas naquela vivência dele, ele mandou matar Estevão para castigar, perseguir o cristianismo. Aí depois ele se converte, e aí ele muda radicalmente. Ele consegue mudar porque ele tem uma bagagem de reencarnações anteriores que deu força para ele, para reconhecer que ele estava errado, reconhecer a mudança, mudar o hábito e defender um dos maiores defensores do cristianismo. Uma mesma encarnação. Mas isso porque ele já vinha preparado a muitas outras encarnações. Pedro cortou a orelha do soldado. E é Pedro. Para defender Jesus, ele cortou a orelha do soldado. Judas traiu Jesus por 30 moedas. Emmanuel era um senador. Tem uma história dele no livro há 2000 anos. E conta algumas passagens dele. Tinha um bom adiantamento, mas ele tinha os seus erros, as suas imperfeições. E aí ele está até hoje ainda desenvolvendo. Emmanuel é bem baixinho perto de Pedro, Paulo, imagina. E Emmanuel para nós já está bem alto. Então, a ideia é a gente entender que a alma é imortal, que nós estamos num processo de progresso, evoluindo gradualmente. Bom, hábitos exteriores não garantem aprimoramento interior. Isso é uma passagem que tem no livro lá, que eu coloquei para a gente só conversar um pouco. Não tem muito a ver com a sequência, mas tem também. Né? Exterior e interior, né? Isso é a base da ilusão, da aparência, da hipocrisia. O pessoal vai na missa todo domingo, vai na palestra espírita todo domingo, doa lá para a igreja toda semana. Aparentemente ele é uma pessoa de bem, mas será que internamente é ou não? Só o fato de vir na missa, na palestra, no curso, isso não vai garantir a sua evolução. Isso é um hábito exterior. Ajuda, porque você precisa ter conhecimento, precisa se educar, né? E outra questão que eu não coloquei. Individualmente, a luta é mais difícil. Coletivamente, a gente conta com o apoio dos amigos. Então, às vezes, você pode cair numa situação de muito sofrimento e achar que você é um monstro porque você fez uma coisa errada. Quando você conversa sobre situações hipotéticas, não da pessoa,
hipotéticas, do amigo, que conhece um outro amigo que aconteceu. Quando a gente conversa, você vê que várias pessoas passam pela mesma situação. E daí fica mais confortável para você reconhecer que está errado. Quando você está sozinho em casa, é a sua consciência te punindo, te cobrando. Quando você comenta algumas situações simples, banais, às vezes, de um bom dia, de uma cordialidade ali, você começa a pensar, mas eu faço assim, eu sou um monstro. Muita gente faz. Aí você começa a perguntar, então é mais fácil de eu lidar comigo, com o meu problema, quando eu tenho o apoio dos outros também. Mas, então, vir os hábitos exteriores não garantem, ainda que sejam hábitos aparentemente evoluídos, né? Superiores, eu rezo, 6 horas da tarde eu ajoelho e rezo com o Islã, depois eu vou lá soltar bomba. Né? O fato de rezar toda hora, 6 horas da tarde, não vai garantir uma evolução espiritual para essa pessoa. Ele tem que ter a conduta, o pensamento, o sentimento, também com esse vínculo com a evolução espiritual. Então esse é um trecho lá que estava lendo. Achei que eu tinha colocado, não tinha esquecido. Aparentar santificação para o mundo não nos exonera de cumprir as leis universais. Que nos adiantará demonstrar santificação para os outros, se a vida dos Espíritos é um espelho da verdade, que mostrará a cada um de nós particularmente como somos. Na vida espiritual não tem aparência, tudo se mostra, inclusive de espírito para espírito. Né? Os espíritos, eles se conectam por pensamento. Então não adianta você chegar no mundo espiritual falando que você é o palestrante top, o professor, o médico, o juiz, o doutor da lei. Porque se você não for na essência, isso vai aparecer. Então você vai enganar quem? Vai enganar si próprio. Porque você não vai enganar Deus, não vai enganar a sua consciência, e não vai enganar nem os outros espíritos que estarão com você no progresso da nossa evolução. Bom, não há necessidade de exposição das imperfeições para o público. É possível preservar a vida íntima. A gente tem que reconhecer que está errado. A gente tem que mudar, melhorar e mudar o hábito. Mas não precisa expor. Às vezes é muito sofrimento expor uma situação interna, expor publicamente. Mas será que as pessoas não percebem que isso é hipócrita? E acham que não. Mas às vezes as pessoas começam a perceber também. Os outros percebem que a pessoa é hipócrita e ele acha que ele não é. Porque ele está numa ideia concebida de que ele não erra, por algum motivo. Ele se acha superior e ele não percebe que ele está lá. Ou ele faz... Bom, ele não sabe, então não é doloso. Ele pode não entender, né, e camuflar para se proteger daquelas situações lá. Mas um dia isso vai aparecer. Um dia vai aparecer, seja na consciência dele, ou depois quando isso for abrir no mundo espiritual. O importante é autoconhecimento e vontade de mudar. Não precisa expor. Não preciso vir aqui falar as minhas mazelas, os meus vícios, os meus erros, as minhas imperfeições. Mas eu preciso reconhecer para mim. Autoconhecimento e vontade de mudar. Porque a mudança parte da força de vontade de cada pessoa. Amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento principal de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo significa que você tem que amar a si mesmo. Como você vai amar ao próximo se você não ama a si mesmo? Se eu não amo a mim mesmo, eu vou amar o próximo igual ao quê? Daí a gente fala da caridade, né? Da lei da caridade, das bases da doutrina espírita. Evolução, a caridade gera muita evolução para a gente. Mas a caridade com o outro e a caridade consigo mesmo, o auto-amor. A gente precisa ter isso também. Isso é que eu fui aprender aqui. Porque eu sou da geração que o homem não chora, que não tem sentimento. Aí aqui eu fui entender, cara, eu estudei 20 anos sozinho, lendo os livros. Aí aqui eu fui entender que caridade não vai ajudar os outros.
aqui na Casa Espírita, nos cursos que eu fui fazer aqui, que eu aprendi caridade consigo mesmo. É o primeiro passo. Se não tiver consigo mesmo, não consegue ajudar os outros efetivamente, de amor, de coração. A gente tem que vir, tem que estudar. Não preciso falar as coisas que eu faço, mas eu preciso reconhecer, me esforçar para mudar. Caridade e amor. Enfim, finalizando então. Devemos realizar uma transformação moral íntima para tratar a questão da hipocrisia. Forma gradual, vigiando, orar e vigiar. Vigiando e melhorando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Vigiando vai reconhecer. E vamos mudando. Sem o martírio, sem o sofrimento. De entrar na culpa, na cobrança indevida, na necessidade de se santificar rapidamente e não conseguir, na angústia. Então a ideia é que a gente melhore, mas que não precise ser doloroso. Porque se for doloroso a gente bloqueia, a gente cria camuflagem, cria obstáculos, aparências e acaba não evoluindo. É melhor que evolua de pouco em pouco do que querer evoluir tudo e não conseguir travar essa evolução. Bom, acho que é isso, fontes doutrinárias evangélicas do Espiritismo e reforma íntima sem martírio. Gostaria de então agradecer a todos aqui a paciência de ouvir, espero não ter ficado muito cansativo. Tinha bastante coisa para a gente falar e eu tentei deixar alguns pontos mais específicos aqui para focar mais em alguns pontos principais. Agradecer a casa que nos proporciona o conhecimento, a possibilidade de vir aprender. Nós temos vários cursos aqui, vários grupos de estudo, tem cursos rápidos, tem cursos mais demorados, mais aprofundados, tem vários níveis de curso. E é muito interessante a gente fazer. Essa apresentação, né, eu não sou palestrante, eu sou trabalhador aqui, é um esforço, fui aluno da Viviane no grupo. Então, é um esforço da gente estudar e depois da gente reestudar. A gente estudou isso aqui há uns 2 anos, mais ou menos. E agora, para me preparar, eu tive que reler o capítulo, relembrar. E hoje parece mais fácil do que nas aulas há 2 anos atrás. Porque para mim é muito difícil essa questão psicológica, não trava muito em mim. Muito sentimento, muita psicologia, isso aí com um homem que não chora, não entra. Hoje já estou um pouquinho mais... Já estou um pouquinho mais aceitando essa situação, aí eu consigo entender melhor essa evolução. Obrigado para todos, a disponibilidade aqui. Não foi nada de meia boca, né? Não, de jeito nenhum, maravilhoso. Existem 2 falas dentro do Evangelho que são importantíssimas da gente compreender. Então, assim, Jesus fala para nós que eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Então, esse processo de autodescobrimento traz muita dor. Porque não é fácil você olhar para dentro e reconhecer. Nós somos espíritos orgulhosos, vaidosos, né? Então, essa dor, ela vai vir. Emoções e sentimentos são naturais. A diferença é do tempo que ele perdura. Essa é a grande diferença, porque se passa do tempo a gente adoece. Agora todos nós, né? Num primeiro momento a gente sente culpa, a gente sente o arrependimento, a gente pega o chicotinho, mas através do conhecimento eu faço com que isso tenha um começo e um fim. Né? O Evangelho, ele é tão maravilhoso, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque todos os 5 primeiros capítulos, ele vai fazer um processo que para primeiro eu me reconhecer como espírito e compreender que a lei é justa e boa, que eu não preciso, foi que o Douglas colocou com muita perfeição, né? Essa transformação rápida, é o contrário, né? Porque ele começa com a lei, vem os mundos, a reencarnação, vem a questão dos aflitos, né? Aí chega no 6º, que deixa muito claro para nós, porque nós temos essa bagagem já. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Primeiro ano. Depois se instrui. Por que depois se instrui? Para você ter
amar o outro. Né? Porque só eu reconhecendo quem eu sou e fazendo o processo de auto-amor, que é extremamente necessário, eu vou aceitar ela do jeito que ela é. Porque enquanto eu estou com essa máscara, né, e essa hipocrisia, eu quero que o outro seja o que eu acho que eu sou. Né? E por que Jesus chamava os fariseus hipócritas? Porque eles eram extremamente conhecedores da lei. A quem muito é dado, Não será cobrado. será cobrado, que é a consciência. Não é assim? Então, adquirir o conhecimento, a cobrança aumenta. Por quê? Aí entra o livre-arbítrio. Né? Se eu tenho conhecimento, eu tenho capacidade de arbitrar. Né? Aí eu vou escolher entre o certo e o errado. E ali, dentro do livre-arbítrio, existe a responsabilidade. Né? Douglas, parabéns. Nossa, foi muito bom mesmo. Né? Foi muito claro. A questão assim, de palestras de forma simples, né? Que traz dessa forma, é muito bom para todo mundo. Né? Que a gente está dentro do contexto realmente. Né? Não é mais, na prática, né? Parabéns mesmo. É uma conversa, não é uma palestra. Até eu acho que deveria ter palestra mais assim, que a gente pode interagir, Grupo de sinal, estudo. O grupo de estudo, né, que também proporciona isso. E nas palestras você tem o direito de perguntar,